Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje vamos falar sobre pensamentos, sobre batalha na mente. Pessoas que pensam e colocam em prática a palavra do Senhor, elas vencem essas batalhas, porque muitos são os pensamentos ruins, principalmente nos dias de hoje. Nós sabemos que os consultórios médicos, de psiquiatras, de psicólogos, estão cheios de pessoas porque elas estão com pensamento acelerado, passam por depressão. Eu já tive depressão, é muito triste, é difícil demais para uma pessoa que está passando por um momento de depressão e só sabe quem passa, porque são pensamentos negativos e sentimentos, coisas que é muito difícil de lidar. Mas eu vim te falar para você sobre a palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus e como lidar com batalhas na mente. Aqueles que precisam de um tratamento médico, precisa procurar um médico. Isso não quer dizer que você que está passando por ansiedade, por uma pessoa que está passando por síndrome do pânico, depressão, ela precisa de ajuda médica, com certeza absoluta. Mas nós temos a bênção, que é a palavra de Deus, e aquilo que nós devemos lutar todos os dias é com as nossas mentes. Mentes, às vezes, de pessoas que estão cansadas. Como eu já falei, pensamento acelerado. Cuidando do seu jardim. Como se cuida do seu jardim? Como que eu cuido do meu jardim, que é a nossa mente? Porque todo jardim ele tem uma erva daninha. Todo jardim ele tem que ser bem cuidado. Para atrair as coisas boas, você tem que plantar e regar todos os dias o jardim e colocar flores diferenciadas, plantas diferenciadas. Como que você quer ter um jardim bonito, um jardim belo, se você larga ele, se você não cuida dele, se você não limpa o seu jardim? Olha o que aconteceu com Adão. Ele estava no Éden e quando ele e Eva pecaram, Deus foi pedir a ele satisfação. Deus não foi procurar o inimigo das nossas almas para perguntar para ele o que foi por que ele entregou aquele fruto proibido para Eva. Ele foi primeiro perguntar a Adão. Olha o que aconteceu em Gênesis, capítulo 3, versículo 9 em diante. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: mas primeiro ele foi pedir satisfação, ele foi conversar com Adão e com Eva. Assim Deus vai nos pedir o que você está fazendo, o que você fez aqui na terra, porque eu te dei minha palavra, porque eu falei das minhas coisas e porque você não colocou em prática, porque você só ouviu e deixou que o inimigo roubasse as suas bênçãos. Então temos que ter cuidado com as nossas mentes,
porque o inimigo das nossas almas, ele coloca pensamentos ruins na cabeça das pessoas, ele tenta as pessoas. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 13, versículo 18 em diante. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por 1. Olha como é importante colocarmos em prática e quando ouvirmos a palavra, prestar atenção para entender. Porque quando bate um pensamento ruim, o que você deve pensar? Pensar e lembrar da palavra de Deus. Quando tiver um pensamento negativo, algo que queira destruir os seus sonhos, e você vê uma situação que você olha assim, fala, nossa, eu recebi uma palavra boa, a palavra de Deus falou comigo, Deus falou comigo, eu ouvi essa palavra e ela vai se cumprir na minha vida. Aí, mas você olha e você vê tudo diferente ao seu redor. Aí você fala assim, mas eu recebi essa palavra já tem um tempo, e por que as coisas continuam, eu continuo com tanto problema? A pessoa pensa, eu continuo com tanto problemas, e eu não vejo solução. Aí começam as dúvidas, começam os pensamentos ruins, porque você está vendo uma coisa diferente daquilo que você ouviu, daquilo que Deus falou com você, e você começa a duvidar da palavra. É porque ela estava... você tem que ter muito cuidado para que o inimigo não roube, porque aí você corre para a palavra para fugir desses pensamentos ruins. Aí você vê em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque se você for olhar só pelo que você vê, aí bate o desânimo, aí o inimigo, ele rouba as suas bênçãos, aí ele começa a colocar pensamentos ruins na sua cabeça. Ele tentou Jesus, imagine se ele não vai tentar os humanos, imagine se ele não vai colocar pensamentos negativos na vida das pessoas. Se ele tentou Jesus, imagina. Em Lucas capítulo 4, versículo 3 em diante. O diabo disse a Jesus, se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, Jesus declarou a palavra. Então, quando uma pessoa tiver com pensamento ruim, ela precisa correr para a palavra. Se ela souber os versículos da Bíblia, se você começa a estudar a Bíblia, se você começa a entender o que Deus falou sobre a sua vida, sobre tudo o que acontece para aqueles que têm
a Deus em seu coração e não deixa o inimigo roubar suas bênçãos, aí você começa a declarar. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí você começa a colocar esses versículos de bênçãos na sua cabeça. Você começa a levar isso para o seu coração. Você se sente amado por Deus, porque Deus, Ele entregou o seu único filho para nos salvar. Olha o amor que Deus sente pelas nossas vidas. Se Ele entregou o próprio filho, você acha que Ele quer que você passe a vida sofrendo? Você acha que Ele quer que você só tenha perdas e não prosperidade? Então, você tem que pensar sempre na palavra de Deus, porque nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos por fé. E por fé em Deus, por esperar em Deus, não ficamos decepcionados. É quando você vai cuidar bem de você, você vai cuidar bem do seu jardim, porque um jardim bem cuidado, ele traz as borboletas mais lindas, mais preciosas. Você não pode correr atrás de uma borboleta. Uma pessoa que ela vive só olhando a vida do outro, o jardim do outro, ela não cuida bem do seu jardim. Então, cuida bem de tudo que Deus te deu, agradece a Deus. Às vezes, tem pessoas que entregam de mão beijada o que tem para um inimigo das nossas almas e deixa destruir. Aí depois vê uma família vivendo bem, às vezes tem um casamento, não há violência doméstica, mas começa pessoas de fora a se meter no casamento, falar que a pessoa deveria agir assim, porque deveria agir daquele jeito, e porque mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo, homem também, más companhias. Pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus, que tire todas as más companhias do nosso caminho. Precisamos pedir a Deus pessoas boas, pessoas que ouvem a palavra e guardam no seu coração, para que esteja em nosso meio, porque quando bate um desânimo e às vezes você cai naqueles pensamentos ruins, naquelas coisas negativas, e você às vezes vai pedir ajuda para alguém, que o Espírito Santo de Deus coloque as pessoas certas, pessoas boas, boas de coração, e que escutem a palavra e entendam também a palavra. Porque olha o que diz, é muito sério que Deus, o que Jesus fala. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quando você está escutando a palavra, você está toda animado, aí você começa a colocar em prática, você vê que as coisas estão mudando, que tem diferença na sua vida, porque às vezes as pessoas pensam que diferença na vida é só prosperidade financeira, mas é aquele que dorme a noite inteira em paz, aquele que tem a paz que excede todo o entendimento. Essas coisas são mais valiosas, a saúde física, mental, emocional, espiritual, coisas que o dinheiro não compra, você pode você pode louvar e agradecer a Deus pelas noites bem dormidas, pela paz que excede todo o entendimento, porque Jesus veio e nos trouxe paz, Ele nos dá paz. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós para nos dar uma paz que não se compra em lugar nenhum. Essa é a verdadeira riqueza. Aí você, tendo isso dentro de você, não deixe que o inimigo roube, não deixe que nada nem ninguém jogue água gelada, sabe, aquela forma de dizer, eu estava tão animado com tal coisa, mas me falaram uma palavra e outra coisa. Cuidado,
porque às vezes você escuta muitas coisas boas da palavra de Deus e não guarda, bem guardado dentro do seu coração. Aí basta uma palavra ruim para você acreditar naquilo ali que é do inimigo das nossas almas, que parece que adivinha. Aí adivinha não, que ele sabe, ele fica rodeando as pessoas e olhando como que as pessoas se comportam, ou se tem uma brecha para ele entrar naquela vida, naquela família. Então preste atenção, guarde a palavra de Deus, nunca desanime com as coisas que Deus falou com você. A palavra de Deus é que nos coloca de pé, ele dá força ao cansado e ele faz voar alto como águias. Então, pensa coisas boas do que vem de Deus para a sua vida todos os dias. Não deixa que o inimigo das nossas almas te atrapalhe e nem larga o teu propósito. Cada um de nós tem um propósito aqui na terra. E em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você colocar isso dentro do seu coração, você vai ter bom ânimo, bons pensamentos, você vai dizer assim: em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, mais que vencedora, e nada, nem ninguém vai roubar as minhas bênçãos, porque eu estou cuidando do meu jardim. Quando aparece um pensamento ruim, eu começo a falar da palavra de Deus, eu começo a decretar, assim como Jesus falou, está escrito, tudo posso. Você declara, tudo posso naquele que me fortalece. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E vai se alimentando da palavra, porque a palavra de Deus, para quem guarda em seu coração, o inimigo não rouba. A palavra de Deus, onde tem raiz, os pensamentos, são pensamentos que a pessoa frutifica no reino de Deus, faz e rega o teu jardim todo dia, semeando palavras boas dentro do teu lar. Rega o teu jardim, fazendo e falando coisas boas a teu respeito. Ame a você mesmo. Você gosta de estar com você mesma? Tem pessoas que não gostam de estar consigo mesmas, elas adoecem, elas precisam a todo custo estar no meio de muitas pessoas. O Espírito Santo de Deus te dê paz e você se ame de uma maneira generosa, que quando você olhar para o seu próximo, você queira o bem dele assim como você está se sentindo bem, porque uma pessoa que tem amor por si próprio, ela quer o amor do outro, ela quer o bem do outro, ela não é egoísta, ela quer o bem do outro. Ama teu próximo como a ti mesmo. Comece a meditar na palavra de Deus e você começa a se amar, a se cuidar, a cuidar do seu lar, a cuidar de você que tem seu carro, agradecer, não importa se ele é um carro novo, se ele é um carro antigo, ele é seu. Se essa moto é uma moto que você tirou agora, meu irmão, que trabalha no trânsito, minha irmã, com uma moto, que Deus te abençoe. Agradeça a Deus, louve a Deus pelo seu trabalho. Se seu trabalho é humilde, é dele que você tira seu pão. Comece a louvar a Deus, porque Deus, ele nos coloca no pouco. E se formos fiel no pouco, ele nos confiará mais. Eu vou começar a orar, agradecer a Deus para que entendamos a palavra de Deus, para que entendamos o amor que o Senhor tem pelas nossas vidas, que o nosso Pai é grandioso demais. Não desperdice sua vida pensando ruim a seu respeito. Porque outros prosperaram, porque outros conseguiram. Você vai conseguir. Diga, eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. A partir de hoje a minha vida vai ser diferente. Meus pensamentos são pensamentos bons, pensamentos que eu sei, eu tenho a certeza que Deus me ama.
Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, pela tua palavra que nos alimenta todos os dias, Pai. Abre o nosso entendimento, o Espírito Santo de Deus, para que coloquemos em prática, para que possamos, Senhor, cuidar bem do nosso jardim, da nossa mente, que a nossa mente seja de paz, que tenha o fruto do Espírito Santo em nós, a paz que excede todo o entendimento, muito amor, alegria, provisão dos céus, provisão, domínio próprio, paciência, amar tudo que o Senhor nos deu, Senhor, cuidar bem de tudo que o Senhor nos deu. Às vezes tem algo em nossas mãos e não sabemos governar, Senhor, e outros, por muito menos, eles governam através da tua palavra. Então nos dá espírito de governo, Senhor. Abre os nossos olhos, tira as vendas dos nossos olhos espirituais e dai-nos, Senhor, o Espírito Santo de Deus para governar tudo aquilo que o Senhor nos deu e para que façamos o bem, Senhor, a nós mesmos e ao nosso próximo, para que quando olharem para as nossas vidas, dizerem: é o verdadeiro Deus, porque ela passou por tribulação, ele passou por tribulação. Vamos deixar isso no passado. Passou, não passa mais, para a glória de Deus, e está de pé. Passou por tantas pedras de tropeço, mas não caiu, porque o Senhor enviou anjos para nos proteger. Nos protege, Deus, nos livra de toda maldade humana e espiritual. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro, já agradecendo pelas bênçãos, pelas bem-aventuranças, pela prosperidade de Deus em nossas vidas e de cada membro das nossas famílias, nos fazendo pessoas diferenciadas neste mundo, para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, vai dar vários jardins lindos, com a palavra de Deus na minha vida, na tua vida, na vida dos nossos irmãos que escutam essas orações. Vão brotar coisas lindas da parte de Deus em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Livra-nos, Senhor, de pensamentos ruins e da maldade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.